Olá, voltando, terceiro vídeo sobre as doutrinas da graça. Agora nós vamos estudar sobre a expiação limitada. Nós já vimos sobre a depravação total, nós vimos sobre a eleição incondicional e agora sobre a expiação limitada. Essas são as doutrinas da graça que nós estamos estudando. Vamos ver expiação limitada. A expiação limitada. Definição para esse termo: tendo recebido os nomes dos eleitos pelo Pai na eternidade passada, Jesus Cristo veio a este mundo para adquirir a salvação desses eleitos. Na cruz, Jesus não tornou o mundo inteiro algo potencialmente salvável. Antes, ele de fato salvou os eleitos. Jesus assegurou realmente a vida eterna para as suas ovelhas, morrendo por todos os que lhe tinham sido confiados pelo Pai na eternidade, propiciou a ira de Deus. Todos aqueles pelos quais Jesus morreu foram verdadeiramente salvos por meio de sua morte. Nenhum deles perecerá. Embora Deus tenha resolvido salvar da condenação um certo número de pessoas caídas, a sua santidade e justiça exigem que o pecado seja punido. Ele disse lá para Adão sobre a desobediência: porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus não pode deixar de punir o que é errado. Ele disse que o salário do pecado é a morte. Então o pecado trouxe a morte a todos, porque todos pecaram. Então Deus não pode, pela eleição, anular a sua justiça. A eleição dos escolhidos de Deus, claro, dos servos de Deus, não significa que Deus deixou de punir o pecado destes e puniu só daqueles que não são eleitos. Não, esse é um pensamento errado. Deus pune todo pecador. Todo pecado é punido diante do Senhor. Todo pecado gera morte. Portanto, Deus, como justo, não pode deixar de punir o pecado. Como escolhidos de Deus são pecadores, uma expiação completa e perfeita era necessária. Então Jesus Cristo, o Filho de Deus, feito homem, suportou o castigo merecido pelos pecadores e obteve a salvação para os seus eleitos. A eleição em si não salvou ninguém, apenas destacou alguns pecadores para a salvação. Os que foram escolhidos por Deus e dados ao Filho precisavam ser redimidos para serem salvos. Então, para assegurar a sua redenção, Jesus Cristo veio ao mundo e tomou sobre si a natureza humana para que pudesse identificar-se com seus eleitos e agir como seu representante ou substituto. Cristo, agindo em lugar do seu povo, dos seus eleitos, guardou perfeitamente a lei de Deus e dessa forma produziu uma justiça perfeita, a qual é imputada aos eleitos, é dada aos eleitos ou creditada a eles no momento em que são trazidos à fé em Cristo Jesus. Através do que Cristo fez, este povo é constituído justo diante de Deus. Eles são justificados, e isso é um termo forense, ou seja, um termo de juízo. Deus nos justificou em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Nós vamos ver daqui a pouco em algumas passagens. Então os eleitos, eles são libertos da culpa e da condenação como resultado do que Cristo sofreu por eles. Através do sacrifício substitutivo de Cristo Jesus, Jesus Cristo sofreu a penalidade dos pecados dos eleitos e assim removeu a culpa deles para sempre, essa culpa caindo sobre Jesus Cristo. Por conseguinte, quando seu povo é unido a ele, Jesus, pela fé, é-lhe creditado, ou seja, acreditado ao seu povo, perfeita justiça, pelo qual ficam livres da culpa e condenação do pecado. Então são salvos não pelo que fizeram ou irão fazer, mas tão somente pela fé na obra redentora de Cristo Jesus. A obra redentora de Cristo foi definida em desígnio e realização, foi planejada para render completa satisfação a Deus em favor de certos pecadores específicos e, de fato, assegurou a salvação para esses indivíduos e para ninguém mais.
Então a salvação que Cristo adquiriu para o seu povo inclui tudo o que está envolvido no processo de trazê-los a um concreto relacionamento com Deus, incluindo os dons da fé e do arrependimento. Então a obra que Cristo fez na cruz do Calvário, que é efetivada pelo Espírito Santo em nossos corações, ela é completa. Envolve a eleição, predestinação, chamamento, perdão, arrependimento, aceitação ou compreensão do que é Cristo Jesus, para que essa pessoa de fato seja salva. Deus não propiciou a morte de Cristo para as pessoas de uma forma geral. Se você crer, será salvo, ou seja, depende de você. Não, a salvação ela é um pacote completo. Deus escolheu, predestinou, chamou, justificou e nos glorificará em Cristo Jesus. Nós vamos aos poucos entender isso aí nas passagens posteriores. Então Deus não deixou aos pecadores a decisão se a obra de Cristo será ou não efetiva em suas vidas. Pelo contrário, todos aqueles por quem Cristo morreu serão infalivelmente salvos. Então a redenção foi designada para cumprir o propósito divino da eleição. Vamos ver alguns textos para comprovar isso, e aí nós meditaremos ou conversaremos um pouco mais, trazendo luz à compreensão do que foi falado através desses textos. Em Isaías 53, 11, 12, o profeta diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos. Observem que é muitos e não todos. Porque as iniquidades desses muitos, levará sobre si. Está falando de Cristo. Por isso, eu lhe darei muitos, novamente muitos, não todos, como a sua parte. E com os poderosos repartirá ele o despojo. Portanto, derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, estava entre os transgressores, foi crucificado como transgressor. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então, esse texto de Isaías aponta para Cristo. Cristo é esse que sofreria, morreria por muitos, pelos eleitos. O pecado deles ele levaria sobre si. Mateus 1, 21, quando foi anunciado o nascimento de Jesus Cristo, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Não é salvará todo o mundo, salvará o seu povo dos pecados deles. Qual é esse povo? Os eleitos. Aqueles que foram dados por Cristo antes da fundação do mundo, por Deus a Cristo antes da fundação do mundo. Mateus 20, 28. Vamos do primeiro capítulo lá para o último capítulo de Mateus. Tal como o filho que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Observe novamente aí, dar a sua vida em resgate por muitos. Está lá no Mateus capítulo 20, quase no finalzinho do livro de Mateus. Em Mateus 26, 28 diz: porque isto é o meu sangue. Jesus Cristo falando sobre aquele momento da ceia, né, que ele estava com seus apóstolos lá, lhes mostrando como seria ou como deveriam fazer. Porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Por que eu estou destacando muitos? Porque nós estamos falando sobre essa doutrina da graça, que é a expiação limitada. Então, esse é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, ou seja, dos eleitos. Como eu falei, e são muitos, nós não sabemos o número exato de quantos eleitos são, mas Deus tem os seus, Deus sabe. Então, por esses, Jesus Cristo morreu, por esses, Jesus Cristo sofreu, foi crucificado. E em Marcos 14, 24, novamente falando sobre a ceia, então lhes diz: isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. E em João 3, 16 ao 18, talvez o versículo 16 seja o texto mais conhecido de toda a Bíblia, juntamente com o Salmo 23, 1. Mas vejam só o que diz João 3,16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok? Esse é o muito conhecido. Deus amou o mundo, e de fato Deus amou o mundo, todas as pessoas do mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, deste mundo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não tem nenhum problema quanto a isso. Deus ama de fato todas as pessoas do mundo e deu Jesus Cristo para morrer, para que todo aquele que nele crê, desse mundo, para que todo que nele crê do mundo tenha a vida eterna. Mas quem vai crer do mundo em Cristo Jesus?
Vamos lá, o texto mais para frente nos diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, todas as pessoas do mundo só podem ser salvas de uma forma, através de Jesus Cristo. Quem nele crê, quem crê em Jesus não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, todo mundo é objeto do amor de Deus. Deus deu Jesus Cristo para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê é salvo, quem não crê já está condenado, já está julgado. Então quem é que vai crer em Jesus Cristo? Os outros versículos bíblicos nos diz: os eleitos, aqueles que foram predestinados pelo Senhor para irem a Jesus Cristo para a salvação. Vamos para frente. O próprio Senhor Jesus Cristo falando em João capítulo 10: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus Cristo dá a vida pelas ovelhas. Ele vai falar aí sobre a ovelha e bode, mas ele disse que ele deu a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, Jesus diz. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E aí ele vai completar em João 17: é por elas que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste do mundo, porque são teus. Não rogo somente por estes que viviam com ele naquela época, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então olhem como a expiação limitada era bem pregada por Jesus pelos pelos profetas do Antigo Testamento e pelos apóstolos posteriormente. A expiação em Cristo Jesus, e somente em Cristo Jesus, pode ser expiado o nosso pecado, pode ser pago o nosso pecado, é condicionado à eleição. Ou seja, Jesus Cristo morreu pelo seu povo, pelas suas ovelhas, por aqueles que o Pai lhe deu antes da fundação do mundo. E estes que creem em Cristo Jesus, estes que foram dados pelo Pai, não perecerão, serão conduzidos por esse Pai, através do Espírito Santo, a Jesus Cristo. Então, estes conhecerão Cristo, crerão em Cristo e serão salvos. E o autor aos Hebreus, em Hebreus 9:28, diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então, fechando esse estudo aqui da eleição, da expiação limitada, nós vimos que a depravação é total, o pecado entrou no mundo, passou a todos os homens, porque todos pecaram em Adão. Vimos também que a eleição de Deus é para com o homem caído, o homem em pecado. Não todos, mas desse todo Deus tirou um tanto para si e não baseou essa eleição no que este homem faria, no que ele previu que ele aceitaria ou que ele se corrigiria. Não, a eleição é baseada no querer de Deus, no amor de Deus, no beneplácito do Senhor, segundo a sua vontade que nós não conhecemos. Deus resolveu salvar alguns e simplesmente quis salvar, e por esses ele enviou o seu Filho para morrer, pagando o preço pelos seus pecados. E quanto ao restante, esse restante está sendo conduzido segundo sua própria vontade, segundo seu próprio querer, segundo a inclinação de sua carne, cada vez mais para distante do Senhor. Deus usa de justiça para com esses, porque esses pecaram, e Deus usa de justiça e graça sobre aqueles eleitos, porque eles também pecaram, mas Deus providenciou o preço pelo seu pecado, que foi Cristo Jesus morrendo na cruz pelos seus pecados. Então estes que Cristo morreu por eles são justificados em Cristo Jesus, ou seja, eles são declarados por Deus justos em Cristo Jesus. Baseados em que eles são declarados justos? Baseados na justiça de Cristo, baseado em que Cristo fez, não em que nós tenhamos feito nada, porque nós não podemos, porque somos pecadores, apresentar nada que preste diante do Senhor como pagamento pelo nosso pecado. O nosso pecado é contra Deus.
O nosso pecado é imenso. Jesus Cristo vai falar sobre o credor incompassivo ou impassivo, o credor que não quis perdoar quem lhe devia. Ele tinha uma dívida imensa, incalculável, e o seu Senhor o chama e diz: olha, me paga o que você me deve, senão eu vou te lançar na prisão, você só vai sair de lá quando você pagar o último centavo. Essa dívida era impagável. E ele disse: olha, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, eu não tenho como te pagar, eu vou tentar, vou trabalhar para te pagar. Ele disse: não, tudo bem, eu te perdoo, vai, você não tem mais dívida comigo. Ele não tinha como pagar. E o seu credor lhe disse: tudo bem, está perdoado. Aí esse homem que foi perdoado saindo, encontrou alguém que lhe devia também. Só que aquele que lhe devia era bem pouco, era pagável. Só que aquela pessoa também não tinha como pagar, mas era pagável. Aí ele pega aquela pessoa que lhe devia e lhe intima a pagar e diz: você vai para a cadeia, só sairá de lá quando você me pagar. E aí lançou o homem na prisão, porque ele devia. Aí aquele primeiro senhor que perdoou, chega para aquele homem que ficou sabendo e diz: por que você lançou aquela pessoa que lhe devia na prisão, sendo que você me devia muito mais e eu lhe perdoei? Você não devia também perdoar aquele? Então, por você não ter perdoado, você também vai para a prisão, não vai ser perdoado. Então, o que esse texto de Jesus Cristo está querendo dizer? Está querendo dizer que nós somos essa pessoa que não temos como pagar a Deus. Não temos como pagar ao Senhor. A nossa dívida é impagável. Nós não temos como pagar. É uma dívida eterna. Só quem pode pagar a dívida eterna é quem é eterno. Jesus Cristo, que é eterno, pagou a nossa dívida. E quanto a outra pessoa que devia aquele que foi perdoado, são as pessoas que estão próximas a nós, os nossos irmãos, que têm dívidas menores conosco. Às vezes foi uma palavra que falou contra nós, foi alguma coisa que nos feriu. Devemos perdoar o nosso irmão como fomos perdoados por Deus em Cristo Jesus. Então, essa é a expiação limitada. Deus pagou o preço através de Jesus Cristo por nossos pecados, para nos unir em Cristo a Deus novamente. Então, a quem Deus escolheu, Jesus Cristo morreu para lhe salvar. E o Espírito aplica essa salvação em seus corações para que sejamos próximos de Deus novamente, que fomos afastados por causa do pecado. Em Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Isso é isso é expiação, isso é expiação limitada. Jesus Cristo morreu pelo seu povo, morreu pelos eleitos. Então nós louvamos a Deus, porque Deus providenciou o pagamento pelo nosso pecado, que é Cristo Jesus. E todo aquele que crê, e aí vem a graça irresistível, será salvo, que é o assunto de nosso próximo estudo. Deus te abençoe. Até então, até mais.